meu Senhor. Como de continuidade, eu queria começar com os irmãos da pregação. Estava mais na parte da manhã, eu estava ouvindo mais frequentemente com o Caio. O livro do profeta Ageu. O Caio ele pregou 2 do 1 ao 9, não fez? E hoje nós daremos continuidade a partir do verso 10, certo? Então, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, e os versículos de número 10 ao 19. Ageu 2, do 10 ao 19. Diz o seguinte: Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia os abençoarei. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. E é assim que nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao livro de Ageu, eu não sei se todos estavam aqui, acho que não, desde o começo, mas eu vou dar um breve contexto do livro de Ageu para aqueles que não estavam, certo? O livro de Ageu, ele acontece no pós-exílio da Babilônia, onde o povo de Israel foi levado cativo por causa dos pecados que eles tinham cometido de desobediência ao Senhor. Então eles ficaram 70 anos diante do cativeiro da Babilônia. E depois disso, quando Dario, o rei da Pérsia, ele assume a liderança da Babilônia, ele decide liberar o povo do seu cativeiro. E então o povo de Israel ele é levado à sua terra, que antes estava destruída, não tinha mais muros, onde o templo estava destruído e tudo, então eles teriam que reconstruir a sua cidade do zero. Então vem o profeta Ageu, e esse povo é trazido diante de 3 levas. Uma delas, a leva de Zorobabel, que é onde Ageu foi escrito nesse contexto, certo? Então, o que é que acontece? Eles acham o seu templo destruído, acham a sua cidade toda destruída. Só que eles começam a construir e lançam os alicerces do templo. Só que diante das dificuldades políticas daquele povo, que eles voltam para a sua terra, e ali encontram os samaritanos que estavam dentro da sua terra agora, eles são impedidos de reconstruir o seu templo. Então eles param, e essa pausa na construção dura 15 anos. Então eles só tinham um altar e não tinham mais o seu templo. Então eles se acostumaram a viver sem o seu templo durante 15 anos. Então, e a gente sabe que o templo do Senhor, o templo de Deus, no Antigo Testamento, ele era responsável, ele tinha o seu valor também, porque o culto acontecia no templo. A gente lembra que os sacrifícios eles eram ofertados dentro do templo do Senhor, no Antigo Testamento,
A gente lembrar as ofertas pelos pecados do povo. Então a gente vai lembrar que tudo voltado ao culto no Antigo Testamento era o templo. Então o povo deixou de cultuar a Deus durante 15 anos. E aí está um grande pecado do povo de Israel. Eles se acostumaram a viver sem o templo. E consequentemente eles se acostumaram a viver sem cultuar o seu Senhor. O povo que antes havia sido livrado de tantos impérios como o Egito, de tantos reinados, e Deus havia feito eles vencerem tantas batalhas, não com suas próprias mãos, mas pela mão do próprio Senhor. Agora eles voltam as costas para o seu Deus e ficam 15 anos sem cultuar a Deus, da forma como Deus queria. Então no capítulo 1, Deus ele vai dizer, através do profeta Ageu, as desculpas que esse povo estava dando para não reconstruir o seu templo. Se você voltar os seus olhos para o verso 2, a partir do verso 1 no capítulo 1, no verso 2, Deus ele vai dizer através do profeta Ageu qual era a desculpa. E Deus ele fala: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí, continua o texto. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E diante de todas essas desculpas que o povo estava dando para não reconstruir o templo, eles receberam alguns castigos de Deus por causa disso. E os castigos a gente pode ver do verso 6 ao verso 11, onde a gente sabe que o povo, na maioria, eles sobreviviam do campo. Então, aquilo que eles esperavam colher, eles não colhiam. Aquilo que eles esperavam do seu gado, eles não tinham. E Deus ele vai falar que o dinheiro era como se estivesse uma sacola furada. Então a gente vai ver que, por causa desses castigos, em que o povo de Deus não queria reconstruir o templo do Senhor, e dando desculpas, e a gente já vê que Deus ele conhece o nosso coração e as motivações do nosso coração, eles sofreram os castigos. Que Deus já tinha falado em Deuteronômio, que quando o povo o desobedece e não o tem como seu Deus, eles vão passar por uma série de dificuldades. Então, através das desculpas, meus irmãos, o povo passou por muitas dificuldades. Então eles já tinham dificuldades, porque eles já voltaram para a sua terra e já tiveram que construir tudo do zero. Mas não só isso, eles tinham o que eles precisavam, eles tinham necessário, só que eles não tinham aquilo que eles esperavam. Porque você pode voltar os seus olhos para o verso 2 de novo, e Deus vai falar que eles falam que eles ainda não eram tempo de construção. E por quê? Porque eles tinham tempo para construir suas casas com o luxo que eles queriam, mas para a casa de Deus eles não queriam. Então percebam, meus irmãos, que o que estava no coração deles não era que eles não tinham. Era porque eles se acostumaram a viver sem o seu Deus. E você fazer descaso da ordem de Deus é um grande pecado. Então, diante disso tudo, o profeta Ageu vai no povo e vai exortá-lo. E uma das exortações que Deus vai falar, você pode ver no verso 5 e você pode ver no verso 8, onde Deus ele vai falar: considerem o passado de vocês. E aí Deus ele vai falar: como vocês vivem sem mim, sem me cultuar, sabendo que toda a história de Israel é toda voltada e apontada para Deus. Onde o povo saiu do Egito e passou pelo meio do mar, onde o povo foi liberto das mãos do Egito, ganharam tantas guerras e batalhas, mas não por eles, porque eles eram sempre o menor número dos exércitos. Então eles presenciaram tantos milagres, meus irmãos, eles presenciaram tantas coisas, e agora eles se esquecem mais uma vez daquele que o conduziu. Isso não é incomum nas nossas vidas. Você pode perceber que muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós chegamos aonde nós queríamos, seja no estado de trabalho, ou no curso da faculdade, ou no colégio, ou no relacionamento, às vezes nós não estivermos examinando nosso coração, nós esquecemos daquele que nos deu essas coisas. E não foi diferente. Foi assim. E agora o profeta Ageu vem para esse povo, e a partir do verso 11, no capítulo 1 ainda, o povo ele reconhece e volta a reconstruir o templo, depois de alguns dias. Então agora Deus ele vai dizer, a partir do verso 14, no verso 13, na verdade, Deus ele vai dar um encorajamento para esse povo, dizendo: eu sou convosco,
E meus irmãos, não tem consolo maior do que na nossa vida nós sabemos que Deus está conosco. Você pode lembrar das dificuldades da sua vida quando você estava passando, ou até nesse momento difícil que nós estamos passando hoje. Talvez algumas pessoas devem ter perdido algumas pessoas queridas, alguns familiares, ou alguém muito querido, ou pode ter perdido seu emprego. Mas quando você se lembra que Deus é com você, meu irmão, você sabe daquele que você está confiando e nas coisas que Ele pode fazer. Porque diante de todas as coisas no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus aparece dizendo que Ele é conosco ou convosco, é todas as vezes uma situação de desânimo. Você pode lembrar em Moisés, por exemplo, quando Deus ele vai para Moisés, ele vai para Moisés ir falar ao povo e ao o faraó do Egito, ele vai dizer, Moisés fala assim, eu não sei o que eu falo, o que eu falo, ele vai falar, eu sou contigo, vá. E aí você pode lembrar de Josué, logo no capítulo 1, quando Josué está ali para substituir a Moisés, o que é que Deus fala? Ser forte e corajoso. Então, e o que é que Jesus ele nos prometeu? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, todas as promessas bíblicas, quando Deus aparece, quando Ele fala que é convosco ou conosco, é uma questão de desânimo e para reafirmar toda a sua glória e toda a sua fidelidade com o seu povo. E logo no capítulo 2, no começo, que vocês viram com Caio, eles começam a reconstruir o templo. E o templo não era. Aí eles passaram 70 anos na Babilônia, no cativeiro, então muitas pessoas não haviam visto o templo antigo. Muitas pessoas nasceram no cativeiro babilônico e diante disso eles não tinham conhecido o seu templo. Então muitas pessoas, ao ver o templo ser reconstruído, eles se alegram muito com o templo sendo reconstruído. Mas as pessoas que haviam visto o templo antigo, este templo era consideravelmente menor. Tinha uma beleza muito menor do que aquele que Salomão havia construído. Então o templo, que era símbolo de Deus com eles, e eles olharam e saber que Deus era o povo de Israel, agora ele estava muito menor do que o antigo. E ele chora, muitas pessoas choram ao ver isso. Mas uma coisa que o profeta de Deus fala é que a glória desse templo é muito maior do que a outra, mesmo ele sendo menor. E meus irmãos, Deus ele auxilia esse povo na reconstrução do seu templo, quando ele diz, eu sou convosco. Deus ele não vai dizer que ele só vai ser com esse povo quando o templo foi construído, não. O templo é reconstruído justamente porque Deus ajuda eles. E eles finalmente reconstruem o seu templo e tem o seu templo pronto. E agora, nesse texto que a gente acabou de ler, no verso 2, a partir do verso 10, ele acontece 3 meses depois dessa mensagem do capítulo 2, verso 1 ao 9, da reconstrução. E uma das coisas que a gente precisa notar é que 3 meses depois, dentro desse tempo, no meio desse tempo, veio um profeta. E a gente o conhece como o profeta Zacarias. E é importante a gente saber disso, porque a gente pode abrir lá no livro de Zacarias, capítulo 1, versos do 1 ao 6. Zacarias, capítulo 1, versos do 1 ao 6. Diz o seguinte: no 8º mês, do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então o que é que a gente percebe? Mesmo eles trabalhando na reconstrução do templo, eles não estavam fazendo aquilo de todo o seu coração.
importância. Porque chega um profeta durante esse meio tempo de 3 meses e fala os pecados que esse povo ainda continuava a fazer. Da mesma forma como seus pais. E agora, meus irmãos, volte seus olhos de novo para o verso 10 até o 14. E a gente vai ver o primeiro foco desse texto que a gente leu. Que é Ageu falando com os sacerdotes. Deus pede para Ageu perguntar aos sacerdotes a respeito da lei levítica, de impureza e pureza. E nós vamos saber a importância desse questionamento. Diz o seguinte: ao 24º dia do mês nono, então a gente percebe que é depois de Zacarias, que foi no 8º mês, né? No segundo ano de Dario veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva a carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. E o 14 diz o seguinte: então prosseguiu Ageu: assim é este povo e esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali ofereceram, tudo é imundo. Meus irmãos, a gente vê aqui nesse texto algumas importâncias. Primeiro, a partir do verso 12: as coisas santas não têm o poder de tornar puras as coisas imundas. Olha para o verso 12. Se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Responderam os sacerdotes: não. E por que isso? Quando um animal sem defeito era levado para o sacrifício, ele era considerado santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus. Esse texto está lá em Levítico, capítulo 6, verso 25. Então, no altar ele era oferecido ao Senhor como sacrifício, e a carne de algum sacrifício podia ser usada pelos sacerdotes. Só que ele tinha um modelo certo de se oferecer. E esse, ele era oferecido, e com isso ele era separado dos outros, e isso ele era santificado. Então, havia essa veste dos sacerdotes, né, em que ele colocava alguns restos de carne entre elas, e em acaso, se ela tocasse em outras coisas, as coisas não ficariam santas. E aí, no segundo ponto, a partir do verso 13, a gente vai ver que as coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas santas. E você pode ver o verso 13 que diz o seguinte: então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. E por que isso? Porque na lei, o contato com um cadáver, lá em Números capítulo 19, ele ocasionava grave impureza. Então as pessoas que tocavam num cadáver, eles não podiam, eles teriam que passar por um ritual de purificação para depois prestar o seu culto e o seu serviço a Deus no templo. Eles teriam que ficar um dia todo em santificação no ritual para depois oferecer-se, caso ele tocasse no cadáver. E durante todo esse tempo, o impuro, o imundo, né, ele tornava-se imundo também. Então, no que ele tocava, aquela coisa também se tornava imunda, ou em quem ele tocava também. Certo? Então, e por que isso é importante para nós? E por que é que isso fala as nossas vidas, a gente olhando para esses 2 versículos? É que as coisas impuras são muito mais fáceis de contaminar do que as coisas são. E você pode perceber, meus irmãos, é muito mais fácil quando você está andando no meio de pessoas não crentes, você pecar, do que quando você está andando no meio de pessoas santas, você ser mais santo. E por quê? Porque a santidade, ela é um trabalho para nós. Ela requer de nós abnegação, ela requer de nós nos negarmos os nossos desejos e as nossas vontades. Mas o pecado não. O pecado, ele habita em nós.
Então, qualquer coisa que nós fazemos, quando nós não estamos buscando a santidade, nós estamos pecando. Então, por isso que é muito mais fácil a propagação de uma impureza do que de uma santidade. Então, a gente vai perceber nesses textos que, quando a gente vai olhar para o verso 14 agora, Ageu, ele vai falar algo muito importante, que é o seguinte: então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação, Canatim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferece, tudo é inútil. E por que Ageu está falando isso para esse povo? Meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Ageu não está falando isso para as pessoas descrentes. Ele está falando isso para judeus que conheciam a aliança que Deus havia feito com eles e havia separado. A primeira coisa que a gente tem que perceber é isso. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar a exortar e algumas coisas, a gente quer exortar pessoas não crentes a viverem como crentes. E isso não existe, porque as pessoas não vão ter um entendimento de Cristo. Então Ageu ele se vira para pessoas crentes, pessoas que não estavam vivendo como servos de Deus, e agora ele vai exortar. E por quê? Ele vai dizer: porque tudo que esse povo tem feito, toda a obra de suas mãos, e tudo o que eles oferecem, tudo isto é inútil. Comentaristas vão dizer, meus irmãos, que a ruína do templo no meio daquele povo, por eles não terem construído o seu templo, e todas as suas ações de não quererem construir o templo logo, por ter todas as dificuldades e as desculpas, era como se o templo fosse um cadáver no meio desse povo. E por que isso? Porque eles juravam que eles estavam oferecendo sacrifício no altar do templo, mas esse sacrifício não estava sendo aceito por Deus, porque eles não estavam fazendo aquilo que Deus havia ordenado para eles. Então, todo o culto deles, todo aquilo que eles ofereciam, não era aceito por Deus. E você vê a seriedade disso, porque muitas vezes, meu irmão, quando nós vamos oferecer coisas a Deus, tem algum pecado que nós fizemos ou estamos fazendo, nós achamos que Deus tem ouvido ou tem aceitado aquilo que nós estamos oferecendo. E na verdade Deus não está aceitando. E por quê? Porque nós achamos que aquilo que nós fazemos, por nós estarmos na igreja desde o domingo, por exemplo, ou estamos fazendo tudo certinho, algo exposto, nós estamos sendo santos, mas na verdade não. A santidade é muito mais complexa, ela é muito mais individual. Nós não... Claro que quando nosso coração está cheio de Deus, nós mostramos isso para o povo, mas nós podemos mostrar uma hipocrisia, e o povo não pode perceber. Então a santidade está muito mais a fundo do que a gente imagina. Então quando nós não estamos com Deus, tudo aquilo que nós queremos fazer ou oferecer para Deus, Ele não está aceitando. E era o mal desse povo. O povo estava sem construir o seu templo durante 15 anos. Claro que estavam oferecendo seu sacrifício a eles, mas Deus chega para vocês e diz: olha, vocês estão dando desculpas, vocês estão fazendo todo tipo de coisa, dizem que não tem tempo, mas as suas casas estão todas arrumadas. E por que o templo está destruído? E aí Deus vai falar assim, no verso 14: é esse povo. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ele oferece, tudo é inútil. Meus irmãos, e a gente tem que perceber a seriedade disso, porque Israel ele tinha sido destinado por Deus como povo santo, porque a gente pode ver isso lá em Êxodo, no capítulo 19. Mas tudo agora que eles fariam, eles estavam na impureza. E como agora eles vão eliminar essas impurezas se os próprios sacrifícios eram impuros? Como que eles iam se desvencilhar dessa impureza que agora cercava eles, se todos eles estavam impuros? Como, meus irmãos? E agora a gente vai para a segunda parte desse texto, do verso 15 a 18. E a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso.
No verso 15 e 18 diz o seguinte: agora, pois, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde aquele dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai estas coisas. E uma das coisas que a gente vai ver nesse texto, logo no começo, no verso 15 e 16, é a negligência na obra de Deus. Ela acarreta em sérios prejuízos. E por quê? O povo que antes desobedeceu a Deus, logo no começo do livro, eles estavam sofrendo, porque eles chegavam ao campo para colher 50 medidas de uva, por exemplo, e só tinham 20. Então não estava sendo o que eles esperavam a sua colheita. Quem tem contato com o campo sabe que geralmente quando você planta, você tem uma projeção de quanto que você vai colher no futuro. Eu falo isso porque eu estudei 6 períodos de agronomia, cheguei a estudar e a gente fazia essas coisas lá na universidade. Então, geralmente quem trabalha com campo, com fazenda, sabe, não exatamente, mas tem uma ideia do que ele vai colher depois de plantar. Depois de quanto tempo eu vou colher o campo. Mas o que acontece? Eles plantaram para colher 50 e colhiam somente 20. E por que isso? E diferente de Amós, que era um fazendeiro, quando a gente vê o seu livro, Ageu ele vai falar como profeta, e não como agrônomo, e não como fazendeiro. Ele vai dar uma profecia dizendo: olha, vocês colheram menos por causa da desobediência a Deus. Então, meus irmãos, a negligência com a obra de Deus, ela traz prejuízos para nós. E não só prejuízos espirituais, mas prejuízos físicos, financeiros e qualquer outra coisa. Os campos foram afetados. Eles colheram 50%, 60% menos daquilo que eles esperavam. E é importante ressaltar, meus irmãos, que o povo que retornaram do cativeiro, com o claro propósito de reconstruir o templo, a gente viu isso lá em Esdras, capítulo 1, verso 5, eles fizeram promessas e votos diante de Deus, dizendo que eles quando voltassem, eles iam reconstruir o templo, eles iam fazer tudo aquilo que Deus queria. Mas a gente sabe que não foi bem assim, porque logo que eles voltam, eles começam a fazer, são impedidos por um pouco, mas nunca mais retornam durante 15 anos. Então a gente vê que o pecado, ele nos afeta de uma forma muito grande. O pecado é uma coisa muito grave, meus irmãos. Muitas vezes a gente perde a noção da força e da seriedade do pecado. E se nós entendêssemos, nós buscássemos a seriedade de contra quem nós cometemos o pecado, por isso que é tão sério, nós deixaremos aqueles pecados que nós sabemos que nós temos há tantos anos. E nós não deixamos porque nós gostamos. Porque assim como esse povo que passou 15 anos, a gente às vezes pode pensar que é um absurdo ficar 15 anos no mesmo pecado, quando vai passando o tempo, quando você vê, já passaram 15 anos, 20, 10, que você nem imagina. Começa passando e você vai acostumando 2, 3, e você pode ter hoje 30 anos, 40 anos, está com o mesmo pecado que você tem na sua juventude, na sua adolescência. Mas, meus irmãos, o tempo passa rápido. E a seriedade do pecado sempre foi a mesma, durante toda a história da humanidade. E como é que Deus ele chega nesse povo? Deus ele vai admoestar esse povo de forma saudável. Porque Deus ele vai apontar naquilo que eles esperavam e não colheram, no verso 16. Deus ele vai falar o que ele fez, no verso 17, se você botar os seus olhos para ele. E mesmo assim, quando eles sofreram tudo isso, Deus ele diz: e não houve entre vós quem voltasse para mim. Porque mesmo eles sofrendo durante 15 anos, tendo as suas colheitas diminuídas, as suas semeaduras diminuídas, eles não voltaram para Deus. O que é que foi necessário? Que Deus aparecesse e intervisse através do profeta Ageu e dissesse: vocês estão dizendo que ainda não há tempo, mas as suas casas estão todas luxuosas.
E o tempo? Cadê? Então vê que quando nós estamos mergulhados no nosso pecado, Deus ele é tão gracioso que Ele aparece para nós através de Sua palavra, dos nossos irmãos, da nossa própria igreja, e fala: meu irmão, cadê você? Cadê a sua confiança e a sua vida, que antes você vivia tão alegremente de Deus e hoje você está entregue ao pecado? O próprio Deus aparece para você, através de Sua palavra, através de qualquer coisa, lhe exortando e falando: considere o seu passado. Olhe para a sua vida como era, ou como está agora. E o que eu já fiz através da sua vida? E quando nós paramos de olhar, examinar o nosso coração e olhar para trás, nós somos ingratos e nós perdemos de vista aquilo que é mais importante, que foi a graça que Deus nos deu, de sermos seus filhos. E através disso sabemos que nós temos um Pai, que independente de qualquer outra coisa, Ele está conosco. Então, quando nós perdemos isso de vista, nós vivemos desordenados, nós não sabemos o que é que nós estamos fazendo direito. E como é que nós nos livramos disso? Uma das coisas que Deus vai falar é que Deus ele falou que através da reconstrução do templo esse povo iria ser abençoado pelo Senhor. Mas uma das coisas, inclusive, que nos assola hoje é que nós somos muito imediatos, nós queremos tudo para agora. Ou você nunca ouviu falar daquela dieta miraculosa que você só quer emagrecer em uma semana, em 3 dias. Mas se chegasse um nutricionista para você e dissesse: não tem um planejamento alimentar para você emagrecer em 1 ano, 2 anos, as pessoas não querem, porque isso não vem. Mas, meus irmãos, o que acontece? Deus ele fala que ia abençoar aquele povo através da construção do templo. E você pode lembrar de muitos episódios bíblicos que aconteceram porque o povo ele é imediato. E talvez você pense: não, mas no meu tempo não era assim não. Mas sempre foi. E por quê? Lembra de Abraão? Quando Deus ele promete a Abraão um filho, quantos anos Abraão tinha? 75 anos. E aí com 86, Abraão ele tem Ismael. Mas por que Abraão teve Ismael? Porque talvez ele não tenha confiado tanto na promessa de Deus. Eles quiseram dar um jeitinho e aí teve um filho com a serva, sabe? Agar. Abraão ele só vai ter um filho com 100 anos, Isaac. Então veja, são 25 anos no que Deus havia prometido para Abraão, mas Deus ele não promete fique silêncio. Deus, em Gênesis, hora por hora aparece e fala: Abraão, você vai ter um descendente. E depois de tanto tempo, até Sara, ela ri depois que ele fala: vai vir Sara, que o nome dele vai ser Isaac. E Sara ri, porque ela não acreditava, e Deus vai falar sobre isso. Romanos também. E meus irmãos, a promessa de Deus não pode demorar para nós. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Olhe para a promessa de Deus e tenha certeza naquele que promete. Mesmo nas suas circunstâncias, estamos tudo contra isso, meus irmãos, mas Deus, Ele prometeu, Ele é conosco. Porque é muito difícil em momentos difíceis nós lembrarmos que Jesus ele promete estar conosco todos os dias. Por isso que nós nos desesperamos tanto com alguma perda ou com alguma coisa. Mas o que tem que estar no nosso coração é a certeza que Deus é conosco. Pode estar passando o caos que for no mundo. Pessoas podem estar sendo mortas por causa de um vírus. Nós podemos estar sem nosso emprego. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eles queriam ser imediatos, porque se você olhar para o verso 19, vai acontecer o seguinte: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romaneira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia os abençoarei. E por que isso? Porque eles estavam aqui em 18 de dezembro. E quando Deus havia falado antes, eles estavam em setembro, que é onde geralmente outubro e novembro acontecem as últimas chuvas dessa região. Então eles fizeram as colheitas menores, porque eles estavam colhendo muito pouco do que ainda tinha no campo, por causa do capítulo 1, que foi falado. Mas agora Deus fala: olha,
deste dia vocês vão ser abençoados. Mas isso não ia se cumprir agora, porque estava em dezembro, e agora era inverno. E não ia ter mais o que eles escolherem agora. Mas Deus ele promete não para agora, mas para que eles tenham certeza que no futuro Deus ele é conosco. Afinal, o tempo havia sido reconstruído. Talvez não de todo o coração, como Zacarias ele chega e exalta todo o povo. Mas Deus agora ele fala, olha, vocês passaram dificuldade agora, antes, mas a partir de hoje, vocês vão ser abençoados mais uma vez. Os irmãos, a gente tem que entender também que esse povo, ele não foi abençoado por aquilo que eles fizeram. Porque eles só fizeram porque Deus os exortou e os ajudou a reconstruir aquilo que Deus havia ordenado para eles. Então nada vem pelos nossos próprios esforços. Nada que nós façamos, inclusive de bom, aliás, principalmente de bom, não é por nós. Isso serve para que nós sempre estejamos nos examinando, para não nos acharmos melhores do que as outras pessoas. Porque se tudo que nós fazemos de bom é por Deus, por que eu vou me vangloriar das minhas próprias coisas? Tudo é por Deus. Esse povo não foi diferente. Eles queriam alguma coisa imediata, deixavam fazendo uma moeda de troca, que é uma coisa que a gente faz muito. Olha, eu vou fazer isso, mas eu quero ser abençoado nisso. E às vezes a gente faz até isso com dízimo. Eu tenho entregado dízimo, mas não tem acontecido nada com a minha vida, por exemplo. Meu dinheiro não tem sustentado, não tem feito nada. Mas não é isso, é importante. E agora, Deus fala da reconstrução e que agora no segundo tempo, como o Caio pregou sobre isso, é muito maior do que o primeiro. E a gente lembra que o tempo do Novo Testamento foi muito menor do que esse também, que foi o corpo de pessoa, que era Cristo. E agora desse outro tempo era muito maior do que qualquer outro. Porque Cristo, o tempo de Deus, o tabernaculou entre nós, como vai falar João, capítulo 1, verso 18 e 19. Então perceber que agora desse tempo que foi cumprido em Cristo, foi muito maior do que qualquer outro tempo físico. Porque através dele nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, ao olhar, meu irmão, para esse texto, sempre pense e sempre lembre daquele em quem é o verdadeiro tempo. Que é através desse tempo que nós podemos cultuar a Deus, porque nós fomos aceitos por eles. E para acabar, meu irmão, nós podemos perceber no verso 20 ao 23 que é algo muito curto, que diz o seguinte: agora Deus ele vai prometer. Deus ele falou do pecado do povo, Deus ele exortou o povo, Deus ele fez uma promessa no verso 18 e 19, dizendo que agora eles vão ser abençoados, e agora Deus vai falar de uma vitória gloriosa. Pode ser o verso 20 ao 23, vai dizer o seguinte: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, dos cavalos, os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Deus ele vai falar agora, a gente pode perceber que essa vitória, Deus ele vai falar sobre o colapso nos reinos, e você pode voltar os olhos para o verso 20, para o verso 21, na verdade 22. A gente vai ver que Deus é quem conduz a história. E a gente vai ver isso por quê? Porque Deus vai falar dos reinos que viriam. Porque a gente está falando do reino de Dario também. De que Deus ele vai derrubar dos tronos dos reinos, dos seus reinos, né? E a força dos reinos que eram tão poderosos. E tudo o que há nesses reinos.
E a gente sabe que durante toda a história, os reinos que foram dominando Israel, eles foram caindo. A gente vai lembrar da Babilônia, a gente vai lembrar da Pérsia, a gente vai lembrar de Roma, a volta do Novo Testamento. A gente vai lembrar de todos esses reinos que eles passam. Deus está apontando para esse povo, dizendo: olha, vocês estão com dificuldade, vocês vão passar por muita dificuldade ainda, mas tudo isso vai passar. E a gente pode ver isso como uma promessa de Deus para esse povo também, porque tudo passa, tudo que está nessa terra, ela passa. O presidente passa, os governadores passarão. Mas se tem uma coisa que não passa e não passará em toda a história, é o Deus que está falando isso. Então Deus está entregando um consolo para um povo, dizendo: olha, tudo isso que vocês vão ser abençoados no verso 19. E Deus chega para o representante do povo, Zorobabel, e vai dizer: todos esses reinos vão ser destruídos. Os cavalos que mostraram, os carros que mostraram a força do povo, os cavaleiros, um pela espada do outro. E se a gente for ver quem era Zorobabel na história, a gente vai perceber que Zorobabel está em uma das linhagens de Cristo. Ele está na descendência de Cristo, Zorobabel. Uma das coisas importantes é de que o cumprimento nesse verso 23 está em Cristo. Porque mesmo todos os reis indo contra o povo, dominando o povo, mesmo todas as pessoas, elas queriam fazer Jesus rei de Israel. A gente vai ver no Novo Testamento, mas a gente vai falar: não é bem assim. Mesmo ele sendo rei, a gente vai ver que toda a história é governada pelo rei dos reis, e não por nenhum rei, nenhum império. Então, quando Deus aparece a Zorobabel e promete, toda essa promessa é cumprida, claro, na história, que é o famoso já e o ainda não, mas ela é cumprida em Cristo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anão de Selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a história tem seu clímax na pessoa de Cristo. A história, ela não caminha para um acaso, mas para um glorioso futuro. Os reinos do mundo serão abalados e o trono dos reinos será destruído. Mas o descendente de Zorobabel, da família de Davi, o escolhido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, reinará vitoriosamente. E o seu reino não terá fim. Aleluia. Então, meu irmão, ao olhar para o livro de Ageu, lembre da sua própria vida. Lembre que essa é a história do seu povo. É a sua história. Mas não só isso. Que essa promessa, ela foi prometida, mas ela foi cumprida naquele que governa o mundo e que nos deu, inclusive, a salvação. Então, seja grato a Deus por tudo isso. Mas que no meio da história do profeta Ageu, aprenda o que não fazer e o que fazer também diante de Deus e aquilo que você oferece.